É isso aí, meu irmão, minha irmã, você que está conosco aqui na Conexão Viva Rádio, que nos mantém conectados ao Senhor. Manhã do dia 15 de dezembro de 2025, é isso aí. Estamos chegando já na segunda quinzena, aliás, no final da primeira quinzena, né? No meio do último mês do ano de 2025, e podemos dizer, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Como é que está a sua confiança em Deus? Como é que está a sua vida diante dele? Então vamos falar com esse Deus glorioso, Senhor Deus Santo, vivo, Deus poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela proteção, pela direção. Obrigado, Deus, porque podemos declarar que a Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Ó Pai, e que seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Nosso Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Os coloco em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença, torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. E que seja repreendido neste dia, ó Pai, todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de vício, de prostituição, todo espírito de contenda, todo espírito de mágoa, de inveja, de rancor, todo espírito de divisão, mas que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Essa é a oração do Teu servo deste dia, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu quero ler aqui para você na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus. Então nessa manhã eu quero falar com você sobre confiando na fidelidade de Deus. Então imagine uma criança que ao atravessar uma ponte suspensa, hesita no meio do caminho, né? E com insegurança e medo de cair. Isso é normal, não sei se você já andou na ponte pêncil, ela às vezes ela balança. Mas quando ele olha para o seu pai, essa criança olha para o seu pai que está ao lado dele, e esse pai segura firmemente a sua mão, então essa criança encontra coragem para avançar, porque o seu pai está com ele. Então assim a nossa caminhada de fé. Muitas vezes enfrentamos momentos de incerteza, dúvidas e dificuldade, mas como cristãos podemos confiar na fidelidade daquele que nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Então hoje nós vamos refletir sobre essa fidelidade de Deus fundamentada aqui no texto que nós lemos, de 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. E isso para fortalecer a nossa esperança e confiança em Deus. Essa carta aqui de 1 Coríntios, de Paulo, foi escrita aí por volta do ano 55 depois de Cristo. Então, essa primeira carta aos Coríntios foi destinada a uma igreja situada na cidade de Corinto, que era uma metrópole grega marcada por diversidade cultural, comércio intenso e uma sociedade pluralista. Muitas vezes marcada também por práticas imorais e paganismo. Então a comunidade cristã ali enfrentava desafios de divisão, moralidade e principalmente dúvida quanto à fidelidade de Deus. Então Paulo escreve para reafirmar a base da fé cristã, lembrando a eles que apesar das dificuldades, a fidelidade de Deus deve permanecer inabalável. E no momento a carta busca consolidar a esperança na fidelidade divina, especialmente diante das questões de divisão e fraquezas espirituais que eles estavam vivendo naquele momento. E no centro do ensino de Paulo está a fidelidade de Deus, que é uma característica imutável e incondicional. Então a fidelidade de Deus é a garantia de que Ele cumprirá todas as promessas feitas.
Então, para o cristão, essa fidelidade é a âncora que sustenta a esperança mesmo em tempos de crise. É a âncora. Né? Então, a doutrina da fidelidade de Deus revela que ele é fiel em manter sua aliança, em sustentar seu povo e em realizar seus planos. Isso não depende de nossas ações, é um ato da graça divina. Então, assim, nossa confiança não deve estar na nossa força, mas na fidelidade do próprio Deus, que é digno de toda a confiança. Só Deus é digno de toda a confiança. E a palavra fiel em grego é pistóis. Pistóis. E significa confiável, digno de confiança, leal. E no contexto bíblico, refere-se à fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e manter a sua aliança. Então aqui Paulo reforça que Deus é a fonte de toda fidelidade. E Deus no grego já muitos sabem, né, que é Theos, ou seja, o único verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, que mantém sua fidelidade em relação à sua criação. Ou seja, mantém sua fidelidade em relação a nós, em relação a tudo que ele criou. E a frase fostes chamados, ou seja, klepentes, indica uma convocação, uma vocação divina para uma relação especial. Ou seja, nosso chamado é uma resposta à fidelidade de Deus. Ele nos chamou primeiro. Amém? E a palavra comunhão, muitos já sabem que significa koinonia. E o que significa isso do grego? Significa participação, comunhão íntima, compartilhamento. Então aqui refere-se à comunhão com o Filho Jesus Cristo, indicando uma relação de intimidade e união. Está próximo, sabe? E o versículo conclui dizendo: seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa expressão aponta para a centralidade de Cristo na nossa fé, onde ele é o mediador dessa comunhão com Deus. Uma curiosidade é que a palavra fé, em grego pistóis, também é usada em contextos de contratos e promessas, reforçando a ideia de que Deus é aquele que não falha em cumprir as suas promessas, a sua palavra. E Paulo, ele está afirmando que a fidelidade de Deus é a base sobre a qual nós fomos chamados. Então, nosso relacionamento com Cristo é sustentado por essa fidelidade, que garante que a nossa salvação e comunhão dependem unicamente do caráter fiel de Deus e não de nossas obras. Simples assim. Quando nós lemos Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, que diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel. Então aqui reforça a fidelidade de Deus, que é uma característica fundamental do seu caráter, do caráter de Deus. E em 2 Timóteo 2,13 diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de modo algum pode negar-se a si mesmo. Aqui demonstra que a fidelidade de Deus não depende da nossa fidelidade, porque é característica dele, ele é fiel. E em Hebreus 10, 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Deus que fez a promessa, ele é fiel em cumprir. Então aqui mostra que podemos confiar na fidelidade de Deus para manter nossas esperanças. E quando nós olhamos para a história, de uma maneira geral, a história antiga, aliás, na história antiga, existem registros de tratados e alianças entre povos, onde a fidelidade de uma parte garantia a segurança e a prosperidade de outro. Apesar de falhas humanas, a fidelidade de Deus é como uma aliança eterna, inquebrável, que atravessa gerações. Um exemplo que nós temos é a aliança de Deus com Abraão, que permanece fiel apesar das falhas humanas. Na história moderna, movimentos de resistência e fé,
como os cristãos perseguidos ao longo dos séculos, demonstram que mesmo em meio às adversidades, a fidelidade de Deus sustenta seu povo, renovando a esperança e a coragem. Cristo é o exemplo supremo da fidelidade de Deus. Na cruz ele cumpriu a promessa de salvação, demonstrando que Deus é fiel até o fim. A sua fidelidade nos chama a confiar nele, mesmo quando o caminho parece certo. Ou seja, cada promessa de Deus encontra seu cumprimento em Cristo. Cristo é o centro da nossa esperança e comunhão com Deus. Agora, pastor Dimas, como nós conseguimos colocar isso no dia a dia na nossa prática? Primeiro ponto é confiança na fidelidade de Deus. Mesmo em meio às crises, podemos descansar na certeza de que Deus nunca falha. A sua fidelidade é a base da nossa esperança. Segundo ponto, somos chamados à comunhão. Nosso chamado é uma resposta à fidelidade de Deus. Portanto, devemos cultivar uma relação íntima com Cristo, participando ativamente da comunhão com Ele. Terceiro, viver com esperança ativa. A fidelidade de Deus nos motiva a viver com propósito, sabendo que Ele sustenta os nossos passos, os nossos caminhos. A Bíblia diz assim lá no Salmo: ainda que eu ande por veredas da morte, caminhos de morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolará. E por último, testemunho de fé. Em um mundo instável, nossa confiança na fidelidade de Deus é um testemunho vivo do poder de Deus em nossas vidas. Então eu quero aqui resumir dizendo que quando nós refletimos sobre a fidelidade de Deus, devemos nos lembrar que essa fidelidade é a âncora que nos sustenta. A nossa fé não está baseada em nossas forças, mas na fidelidade do próprio Deus, que nos chamou à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, te dê um dia alegre, abençoado e próspero, e uma semana abençoada em nome de Jesus.